Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. O perigo da imoralidade sexual. Em Levítico, capítulo 18, lemos, em versículo 19: Não te chegarás à mulher durante a sua separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez, nem te deitarás com a mulher do teu próximo, para cópula, para te contaminares com ela, e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Maloque, ou Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com varão te não deitarás como se fosse mulher, isto é, abominação. Nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. Isto é confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face, pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós vos guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, as almas que as fizeram serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhuma dos estatutos abomináveis que se fazem antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, é preciso compreender que há um grande perigo da imoralidade sexual. Neste texto da Bíblia Sagrada, temos a clareza sobre o perigo da imoralidade sexual. Vivemos hoje em uma sociedade tão corrompida, cuja decadência moral já chega, em alguns lugares, aos níveis de Sodoma e de Gomorra, duas cidades da antiguidade que foram destruídas por causa de seu elevado grau de perversão e imoralidade sexual. Na Bíblia Sagrada é mencionado um grupo com intenções homossexuais, Sodoma, entre as causas da quase eliminação de uma das 12 tribos de Israel, mostrando o perigo da perversão moral e da imoralidade sexual e suas práticas inconvenientes. Na verdade, a forma como as Escrituras tratam a imoralidade
sexual? Vamos ver agora. De acordo com Juízes, capítulo 19, e versículo 16 e 22, um grupo de filhos de Belial, habitantes de Gibeá, cidade dos benjamitas, queria praticar sodomia com um homem levita que se hospedara naquela cidade. Estes homens vis e indignos, não podendo abusar homossexualmente daquele levita, conformaram-se em abusar sexualmente da concubina dele durante toda a noite, num ato covarde e imoral de estupro coletivo. Esse depravado e vergonhoso fato foi motivo de os israelitas formarem uma liga composta pelas 12 tribos, com um exército de 400.000 homens para destruir todos os homens de Gibeá, que eram benjamitas. Como consequência, quase houve a eliminação da tribo de Benjamim, que acobertou aqueles homens depravados naquela época. Em Levítico, capítulo 18 e versículo 22, a palavra de Deus adverte e condena todas as práticas imorais, dizendo: com varão não se deitará, como se fosse mulher, abominável é. Em Romanos, capítulo 1 e versículo 26 e 27, Paulo adverte os que praticam esses atos, dizendo: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, ao seu pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 9 e 10, Paulo confronta a imoralidade praticada na sociedade de Corinto, dizendo: não sabeis que os que injustos não há de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 18, Paulo ainda exorta todos nós, dizendo: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E o nosso corpo, meus irmãos, é o templo do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 7, o mesmo Paulo ainda revela o propósito de Deus para a nossa vida, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E a palavra de Deus ainda afirma: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Infelizmente, a sociedade moderna desceu tanto seu nível moral que reconhece todas essas práticas imorais como algo normal, e ainda quer criar leis para legalizar cada vez mais tais práticas libertinas
mesquinas e inconvenientes. No entanto, em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, o apóstolo Paulo revela o que tais pessoas irão colher no futuro, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.